Sociedades e seitas secretas são uma realidade mesmo nos dias atuais, não é verdade? Sua aura de mistérios fascina quem está de fora. Não é à toa que ficamos tão curiosos sobre os seus funcionamentos. Muitas delas nasceram nos séculos XVIII e XIX. E isso não é à toa, meus amigos. Mais do que grupos reunidos por motivações desconhecidas, as sociedades e seitas secretas eram um espaço de discussões e debates sobre ciência, política e religião. Parece enredo de filme de terror. Eu sei. Mas seitas que pregam terrorismo, escravidão sexual e até suicídio não só existiram, como algumas ainda estão ativas até hoje. O caso mais recente é o da Nexvin, de Nova York, que pregava empoderamento feminino, mas na realidade abusava sexualmente das mulheres. A atriz Alison Mack, de Smallville, foi acusada de conspiração para cometer tráfico sexual e trabalho forçado por seu envolvimento no culto. Olá, muito boa noite a todos. É muito bom estar com todos vocês novamente, meus amigos. E como vocês já notaram no começo do vídeo, o nosso assunto de hoje será sobre as seitas e sociedades secretas mais bizarras do mundo. E a nossa primeira será a família Manson. É talvez o culto mais famoso de todos os tempos e foi criado por Charles C. Manson em 1967, em São Francisco. Mas em seguida se mudou para Los Angeles, onde Charles tentou se estabelecer como músico. Obcecado pela canção Helter Skelter dos Beatles, ele passou a usar o termo para descrever uma guerra racial. Em 1969, assassinaram 7 pessoas, pois achavam que isso geraria uma batalha apocalíptica. Alguns estudiosos atualmente acreditam que possa ter sido algum tipo de vingança de Manson contra Hollywood por sua carreira frustrada. Entre as vítimas estava a atriz Sharon Tate, ex-esposa de Roman Polanski, que estava grávida na época. Manson foi condenado à prisão perpétua e morreu no ano passado, aos 83 anos de idade. Rajneeshpuram. No início do ano, a história da comunidade próxima a Antelope, em Oregon, ganhou atenção por virar uma série na Netflix, Wild Country. Fundado por Bhagwan Sher Rajneesh, atualmente conhecido como Osho, nos anos de 1980. Ele pregava o amor livre e a meditação. Até aí tudo bem, não é verdade? Talvez por isso Osho ainda seja uma figura tão conhecida até hoje. Possivelmente fruto de um trabalho para esconder o passado do guru e da adoção de uma visão mais moderada sobre meditação. O problema é que a seita infectou 751 pessoas com salmonela para sabotar as eleições locais e tentar ganhar poder político na época. Templo do Povo. Fundado por Jim Jones em Indianápolis, nos Estados Unidos, em 1955, tinha uma mensagem que misturava elementos do cristianismo com o socialismo. E em seu auge chegou a ter 20 mil membros. Na década de 1970, crente de que uma guerra nuclear era iminente, ele levou seu grupo para Guyana, país que acreditava estar fora da zona de perigo. Quando denúncias contra o culto começaram a surgir, o congressista norte-americano Leo Ryan decidiu ir até o local para investigar, para ver o que estava acontecendo. Além de matar Ryan e seu grupo, Jones mandou seus seguidores beberem veneno, provocando a morte de 918 pessoas. Até os atentados de 11 de setembro, o episódio era considerado a maior perda unida de civis norte-americano em um ato deliberado. A história está no documentário Jonestown, A Vida e Morte no Templo do Povo, de 2006. O movimento pela restauração dos 10 mandamentos de Deus.
A seita, formada em Uganda nos anos de 1980, ensinava a seus membros que eles deveriam seguir os 10 mandamentos de Deus à risca para sobreviverem ao Apocalipse, previsto pelos líderes para o dia 31 de dezembro de 1999. Eles também encorajaram os seguidores a doarem todos os seus bens à seita. Como a previsão não se concretizou, eles passaram a exigir o retorno de seus bens, o que culminou em um massacre ordenado pelo líder Dominic Kataribabo. Ele colocou fogo na igreja do culto, matando mais de 500 pessoas na época, e assassinou ao menos outras 200, cujos corpos foram encontrados enterrados no jardim da casa de Kataribabo. Ramo Davidiano. O grupo que surgiu de uma cisma na igreja adventista do sétimo dia em 1955 era liderado por David Koresh e ficou conhecido pelo Cerco de Waco, no Texas, em 1993. O grupo acreditava que o retorno de Jesus Cristo, e Koresh os convenceu a se armar para o Apocalipse. Agentes do Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo invadiram o rancho do grupo com base na informação de que eles estariam acumulando armas. Isso provocou uma batalha armada que durou 51 dias e matou 4 agentes e 6 membros da seita. Eventualmente, o lugar pegou fogo quando a Polícia Federal invadiu o lugar com gás lacrimogêneo. 75 seguidores morreram no acidente. The Improved Benevolent and Protect Order of Elks of the World. Um nome imponente para uma causa interessante. Ser uma das primeiras e a mais estimulante sociedades secretas voltada apenas para os afro-americanos. É considerada um centro de discussões sobre as causas negras e em tempos de segregação racial nos Estados Unidos eram pouco pontos de encontro seguros para a comunidade negra. Fundada em 1899 por 2 homens cuja entrada em uma sociedade foi recusada, simplesmente por sua cor de pele. A Ordem dos Elks melhorada, benevolente e protetora, existe até hoje, mas os integrantes ainda passam por uma seleção. Só permite qualquer cidadão americano que tenha mais de 21 anos e acredite em Deus, apesar de estar passando por uma fase de baixa popularidade. A Ordem financia bolsas de estudo, cursos de verão e trabalho comunitário ao redor do mundo. Nem todas são más. The Grand Orange Lodge. A Ordem Laranja, como é conhecida, é chamada assim por conta do príncipe William III, que também era príncipe de Orange, e foi fundada no norte da Irlanda, em um pequeno vilarejo chamado Loughgall. Seu propósito era proteger os religiosos protestantes, o que naturalmente criou muita polêmica no século XIX. Por conta de situações do tipo, as sociedades secretas foram banidas da Irlanda na época, mas a ordem sobrevive até hoje nas escondidas, com uma missão de espalhar a fé reformada pelo mundo. The Independent Order of Odd Fellows. Os primeiros registros dessa sociedade é que se tem notícia que datam de 1812, mas a origem dela é tão misteriosa que nem mesmo disso eu tenho certeza. O site oficial da sociedade, Moderno, não, afirma que suas origens remontam a 1066. O que é certeza é que a organização fazia reverência a George V. Antes de se tornar príncipe regente, George foi maçom e, num ato de camaradagem, indicou um amigo para também fazer parte da ordem, que foi recusado. Possesso, George V deixou a maçonaria, prometendo criar uma nova ordem rival e de igual importância. Se a ordem é tão antiga quanto afirma, George possivelmente reviveu o momento. Independentemente da história oficial, o rei realmente conseguiu o que queria. A ordem existe até hoje
e teve membros bastante gamosos, como os primeiros ministros Winston Churchill e Stanley Baldwin. Entre os ideais da organização estão as bases do amor, da amizade e da verdade. Além disso, a ordem guarda esqueletos de verdade em sua sede. Segundo a reportagem de Washington Post, estão lá para lembrar seus membros da mortalidade. Mas será que é isso mesmo? Knights of Pythias. Fundada por Justus Rathbone, que trabalhava no governo americano em 1864, a organização tem como fundamento a exaltação do amor fraternal. Nada mais justo, sem trocadilhos, com o nome de fundador. Afinal, a sociedade foi criada em plena Guerra Civil Americana. O nome é uma referência à lenda de Damon e Pythias, que é considerada a modelo ideal de amizade, segundo Pitágoras. Todos os membros, de alguma forma, trabalham para o governo americano, e suas ações são como azul, símbolo da amizade, amarelo, caridade, vermelho, benevolência. Eles ainda estão ativos e são parceiros de uma das maiores organizações dos escoteiros dos Estados Unidos, uma sociedade do bem. Eu espero. The Accident Order of the Forest. Conhecida como Forest Friendly Society, a ordem foi criada em 1884 na Inglaterra, para oferecer benefícios aos doentes da classe trabalhadora. Em 1874, o braço americano e canadense da organização fundaram ordens independentes. Nessa época, os participantes eram avaliados por médicos que estivessem conectados ao espírito da ordem. A organização oferece serviços e seguros médicos para os seus membros até hoje. The Ascent Order of United Workmen. 14 pessoas fundaram essa sociedade secreta em Midvale, na Pensilvânia, com o propósito de melhorarem as condições de vida para a classe trabalhadora. Ofereciam benefícios e proteções para seus membros. Quando um membro morria, todos os participantes da ordem deveriam doar $1 cada para a família do falecido, para estar ajudando a família, com limite de até $2.000, uma boa grana na época. A ordem deixou de existir, mas seu legado passou adiante, uma vez que seus cuidados com os membros inspiram outras sociedades a cuidarem melhor de seus participantes. The Patriot Order Son of America. Segundo o site da organização, a Patriot Order existe desde os primeiros dias da República Americana. Era considerada uma das organizações mais influentes, populares e progressistas dos Estados Unidos. No início do século XX, embora isso seja um tanto quanto questionável, já que uma das maiores polêmicas da sociedade, em 1891, era a retirada da palavra branco de sua constituição, de uma forma que permitisse que os homens negros pudessem participar do grupo também. Atualmente, a ordem abre seu cadastro para membros de forma um pouco mais neutra. É preciso ser cidadão americano, nascido ou neutralizado, com mais de 16 anos, que acredite em seu país e suas instituições, que pretende perpetuar um governo livre, que possa encorajar um sentimento de irmandade entre americanos, e que seja homens, mulheres jamais. The Molly Maggers. Nos anos de 1870, 24 trabalhadores e supervisores de minas de carvão americanas foram assassinados. Os culpados, membro da sociedade The Molly Maggers, de origens irlandesas, que se vestiam de mulheres como disfarce para os seus atos ilícitos. O grupo foi dissolvido após meses de investigação da famosa agência de detetives Pinkerton, que fora contratada pelos donos das minas para investigar o grupo de perto. No final, a sociedade não foi muito feliz. 20 participantes foram condenados
à força. E o que vocês acharam de todas essas ordens secretas e seitas mais bizarras do mundo, pessoal? Como a gente pode ver na lista, nem todas, pelas informações, parece que nem todas as sociedades secretas e seitas são más. Algumas são para ajudar os seus membros, não é verdade? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre essas seitas. Se vocês acreditam que é verdade, que é mentira. Que é muito importante para mim saber a opinião de todos vocês, tá bom? Então, vou me despedindo de vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por todo o apoio. Vocês me deixam muito feliz por estar me apoiando. E eu nunca vou esquecer o apoio de vocês desde o começo do canal, viu, pessoal? Eu vou, quando a gente tiver uma família grande aí, eu vou fazer um especial para vocês, tá bom? Então, um forte abraço a todos, que todos fiquem bem, e a gente se vê no próximo vídeo. Mua!